gente não pode fazer quando a gente for começar a investir em fundos imobiliários. E isso, assim, a falta de conhecimento e a falta de consciência faz com que as pessoas caiam muito nessa cilada, né, de começar a entrar num fundo de imobiliário apenas com o foco no valor do pagamento do dividendo. Como assim? Eu explico. Quando você vai começa como você entende um pouquinho como que funcionam os fundos imobiliários, aí você começa a receber os dividendos, que é o valor que você recebe por ser sócio dessa cota. Quando você vai escolher, qual que é a tentação que acontece? É de você escolher somente os fundos imobiliários que pagam mais dividendo. Poxa, se eu estou entrando nesse ativo, então eu vou entrar nos que pagam mais, certo? Não, tá errado. Por quê? É muito importante a gente entender quais são os tipos de ativos que tem nos fundos imobiliários, por que eles estão pagando tanto, se tem algum risco por trás, se tem uma diversificação por trás desses fundos imobiliários, tá? Se você só comprar pelo dividendo, você pode ter, às vezes, surpresas muito negativas. Eu trouxe aqui um exemplo que foi muito forte em alguns anos atrás, ano passado, se eu não me engano, de um fundo imobiliário que ele era um dos maiores pagadores de dividendos e com isso era o que atraía muitos e muitos cotistas. E o que que aconteceu? Ele realmente pagava esses dividendos e os dividendos eram um dos mais altos, tá? Só que de repente ele teve uma queda de mais de 60% do valor da cota. Esse fundo imobiliário, ele teve problema, ele tinha vulnerabilidades, ele era um fundo de dívidas, né? Um fundo de papel. Vou falar nos próximos slides os tipos de fundos que existem. Ele era um tipo de fundo de papel e teve problema com uma das dívidas. E com isso, disseminou, assim, derreteu o valor da cota e não voltou até hoje, tá? Não quer dizer que, diminuiu pra caramba, então é a hora de eu entrar. Não, ele não se recuperou até agora e talvez nem venha se recuperar. Então, olha o risco da gente ficar só selecionando os fundos imobiliários que pagam muito. Então, a gente tem que entender se realmente são fundos seguros, são fundos de qualidade, se os tipos que a gente está investindo está diversificado também. Por isso que a consciência e o conhecimento é tão importante, tá? Então, gente, quando vocês forem começarem a investir em fundos imobiliários, não selecionem somente pelos dividendos que eles forem pagar, porque isso pode te levar à ruína, pode fazer com que você perca muito dinheiro, tá bom? Outro ponto aqui, né, reforçando o que eu já falei, é justamente não diversificar. Então, quando você vai entrando em fundos imobiliários e você vai pegando as cotas, faz de conta que é por causa só dos dividendos, pode ser que você caia numa classe de fundos de investimentos, né, fundos imobiliários, só de um tipo, assim, por exemplo, só de fundo de papel, que são os que pagam mais, e você não diversifica. E o que que acontece? Se tiver um problema do local assim não sistêmico e que atinge totalmente esses fundos de papel que é relacionado com juros, você tem a carteira inteira de fundos imobiliários muito sensível. Você pode ter muito problema, tá? Então a diversificação dentro do próprio fundo imobiliário é muito importante. Por isso que é tão importante a gente entender quais são os tipos de fundos que existem para a gente não ter esse problema.